Então, vamos falar de colorimetria. Colorimetria e um gancho um pouquinho de pigmentologia, desmistificar algumas coisas. Então, nossos pigmentos são basicamente formados por 4 cores: preto, amarelo, vermelho e branco. Se todo mundo olhar atrás da embalagem de cada pigmento, tem a descrição através do CI. Não sei se vai focar, mas eu vou deixar por escrito, ok? Então, se você for no Google e pesquisar CI 21110 e colocar em imagens, você vai ver que vai ter a cor laranja. Se você colocar no CI 12475, terá a cor vermelha. Se você colocar o CI 11741, terá o amarelo. O CI 77266 terá o preto. E o CI 77891 terá o branco, que é o nosso titânio. Então, para formar o castanho, essas 4 cores têm que estar misturadas. Então, vou fazer aqui a demonstração para vocês. Se eu misturar um pouquinho do preto com um pouquinho do amarelo, terei o verde, um verde musgo. Se eu misturar um pouquinho do preto com um pouquinho do vermelho, preto e vermelho, terei um roxo. Agora, se eu misturar um pouquinho do amarelo com um pouquinho do vermelho, eu terei o laranja. O branco, ele vai entrar em alguns tons para ele dar fixação, para ele tirar a transparência. Então, se eu trabalho com tons mais claros, eu preciso do branco, do titânio, para ajudar na fixação do pigmento. Então, para que eu tenha o castanho, eu preciso que essas cores estejam juntas. Então, aqui eu tenho o verde. O verde é a mistura do preto com o amarelo. Como eu acabei de falar, eu preciso 3 cores ou 4 cores juntas para ter o castanho. Então, se eu já tenho aqui o preto e o amarelo, eu consegui uma cor secundária, que é o verde. Então, o que é que falta no verde para que eu obtenha o castanho? Então, falta o vermelho. Se eu colocar o vermelho no verde, obtive o castanho, ok? Aqui eu tenho o roxo. Então, eu sei que o roxo é a mistura do preto com o vermelho. Se eu preciso de uma terceira cor, eu já tenho o preto e o vermelho. Qual é a cor que falta? O amarelo. Então, se eu ponho o amarelo no roxo, eu tenho um outro tom de castanho. Aqui,
Se eu tenho o amarelo e o vermelho, eu já tenho o laranja. Qual é a cor que falta? O preto. Então, eu tenho um terceiro castanho. Eu utilizei as três cores, o preto, o amarelo e o vermelho. O branco, ele é utilizado nas cores mais claras. Olha só, esse pigmento aqui, ele é um castanho claro. Então, se eu colocar ele gera uma transparência, tá vendo? Então, ele não vai fixar com tanta facilidade. Quando é implantado o branco, ele consegue uniformizar e não gerar aquela transparência, tá vendo? Então, em alguns pigmentos, geralmente os mais claros, é utilizado o branco. Vamos lá. Com a mistura das cores, que eu demonstrei, eu consegui 3 tons diferentes de castanho. Então, eu vejo que esse castanho aqui, ele tem uma quantidade maior de amarelo. Vou colocar até um pouquinho mais. Ele não deixou de ser marrom, tá vendo? Mas ele tem uma quantidade maior de amarelo. Esse daqui, ele tem uma quantidade maior de vermelho. E esse daqui, ele tem uma quantidade maior do preto. Vou tentar derramar aqui um pouquinho. Ó. Aqui eu consigo ver bem o vermelho e um amarelado no fundo. Então, eu posso dizer que esse castanho é um castanho quente. Aqui, eu também tenho uma grande quantidade de vermelho. Então, eu tenho uma outra cor quente. Já esse daqui, eu tenho um castanho, só que consegue ver uma quantidade maior do preto. Então, esse castanho aqui é frio. Então, eu tenho 3 tons de castanho. Então, como é que vamos distinguir um pigmento quente de um pigmento frio? Se esse pigmento ele tem uma maior quantidade de pigmento preto, ele é um pigmento frio. Se ele tem uma maior quantidade de um pigmento vermelho, amarelo, ele é um pigmento quente, ok? Quando você trabalha com pigmento na pele, como eu falei, se você falei lá na parte de pele, se você trabalhar na camada correta, independente do tipo de castanho, se ele for implantado na camada correta, não vai ter alteração de cor. Porém, se ele for implantado na camada errada, na camada profunda, na derme reticular, terá alteração de cor. Então, esse daqui, ele tem uma quantidade maior do preto. Então, se eu atingir uma camada mais profunda, vai acinzentar. Esses aqui têm uma maior quantidade do vermelho. Então, se eu colocar numa profundidade errada, ele vai avermelhar. Então, trabalhamos por segurança com pigmentos equilibrados, ou seja, amornados. Então, eu pego um pigmento frio e eu coloco algumas gotas do pigmento quente para que ele equilibre e eu consiga trabalhar na pele da minha cliente com a maior facilidade. Ok? Então, eu vou passar para vocês qual marca de pigmento utilizar, ou melhor, como utilizar cada marca de cada pigmento. Ok?